proteínas e longevidade. Sem proteína nós não conseguimos viver. Ou seja, proteínas são entre os 3 macronutrientes, talvez os mais importantes. Elas são como blocos de Lego. Cada pedacinho do Lego é um aminoácido. Então a proteína nada mais é que um aminoácido posto em cadeias e com uma estrutura tridimensional que faz com que ela seja uma ferramenta. Qual que é a importância disso para a longevidade? É que as proteínas elas têm características pró-longevidade. O consumo de proteínas tem potencial de aumentar a longevidade humana, mas o consumo de proteínas também tem um potencial de diminuir a longevidade humana. Ou seja, o consumo de proteínas ele tem que ser observado de uma forma inteligente, não preconceituosa, baseada em ciência e baseada sempre na individualidade de cada um. Como a proteína pode diminuir a longevidade humana? A primeira questão que eu vou falar é o excesso de metionina. A metionina ela está principalmente nas carnes animais, peixe, frango, gado bovino, porco e por aí vai. Qualquer estudo animal mostra que o excesso de metionina diminui a longevidade. Por que o excesso de metionina diminuiria a longevidade? Quando você tem um excesso de metionina, você tem um excesso de formação de uma substância chamada SAMe, que é muito importante. Essa substância chamada SAMe, ela produz neurotransmissores, ela desfaz neurotransmissores, ela ajuda a produzir hormônios, a desfazer hormônios, a cuidar da expressão dos genes, a produzir creatina e muito mais coisas. Ou seja, o SAMe é fundamental. Só que você não pode ter SAMe em excesso. Se você tem SAMe em excesso, você começa a ser sujeito a inflamação, a mania e uma série de problemas, e a envelhecimento precoce. E não é só isso não. Sempre que você gasta um SAMe, você produz uma homocisteína. E essa homocisteína é extremamente tóxica, o que nos protege em situações normais do excesso de metionina. A bendita glicina que eu falo tanto, que está no colágeno. E, de fato, estudos mostram que a glicina tem o potencial de aumentar pelo menos a longevidade celular. O que a glicina faz? A glicina não vai impedir que o SAMe vire homocisteína, mas ela vai impedir que tenha excesso de SAMe, já contendo em parte isso. Outra relação onde as proteínas podem reduzir a longevidade é no excesso de anabolismo. Nós temos 2 vias que são como um acelerador de produção de mitocôndrias e um freio. O seu corpo, a sua célula, ela sempre escolhe. Ou ela vai criar mitocôndrias e aumentar a capacidade de produzir energia, ou ela vai criar anabolismo, músculo, etc. E isso também acaba sendo pró-inflamatório, porque as células inflamatórias também criam isso tudo. Então são 2 chaves. Uma chave se chama AMPK e a outra chave se chama mTOR. mTOR é a chave da hipertrofia. A AMPK é a chave da formação de mitocôndrias e de longevidade. Quando você ativa muito essa chave mTOR, que é a chave da hipertrofia, você ganha vitalidade, mas você compromete a sua longevidade. Quando você ativa essa chave chamada AMPK, você ganha longevidade à custa de massa muscular, você ganha outro tipo de longevidade. Ou seja, as 2 são como yin e yang. Para você maximizar a sua longevidade, você precisa da hipertrofia, do anabolismo do mTOR, mas você precisa das mitocôndrias da AMPK. Aminoácidos essenciais ativam a mTOR e inibem a AMPK. O que isso significa? Significa que os aminoácidos essenciais diminuem a produção de novas mitocôndrias, diminuem a longevidade celular e aumentam a estrutura das células. Ela aumenta o investimento da célula em estrutura, de forma que a célula, à custa de muita estrutura, acaba comprometendo a própria longevidade. Ou seja, se você tem uma dieta muito rica em aminoácidos essenciais, você pode comprometer a sua longevidade. Se você tiver uma dieta muito pobre em aminoácidos essenciais, você pode comprometer o seu anabolismo. A terceira forma que eu quero falar para vocês de longevidade associada a proteínas é na degradação de proteínas. Se você consome proteína demais num déficit de energia, num déficit de caloria, num emagrecimento, você começa a fazer muita gliconeogênese, pega essa proteína e transforma em glicose. Só que isso gasta ATP, gasta energia, numa situação de baixa energia. Isso acaba sobrecarregando o fígado. Então, embora seja importante o consumo de proteínas no emagrecimento, não pode ser excessivo, senão vai sobrecarregar o fígado, e uma das coisas que vai ser vista é aumento de ácido úrico. Além disso,
Se você não transformar a amônia em ureia, você vai ter fadiga celular e você também pode ter envelhecimento precoce. Então, esses três são os 3 mecanismos pelos quais o consumo de proteínas pode diminuir a longevidade se for feito de forma inadequada. E agora, como fazer de forma adequada? Primeiramente, entendendo que precisamos dos aminoácidos não essenciais. A gente precisa da taurina, a gente precisa da glicina, principalmente, a gente precisa de todos, da arginina, de todas, mas muito importante, a gente precisa da taurina e da glicina. Como é que a gente vai encontrar a glicina? Proteínas vegetais são muito mais ricas em glicina. Existe uma coisa que é a relação metionina-glicina. Quanto maior a metionina e menor a glicina, menor a longevidade. Quanto maior a glicina em relação à metionina, maior a longevidade. Quando você come proteínas vegetais, elas são mais equilibradas e você melhora a sua proporção de glicina. Então, o consumo de proteínas vegetais já ajuda a combater essa desproporção de metionina para glicina e aumentar a longevidade. Não deve ser por acaso que os veganos, com todos os problemas que sofrem por ser veganos, vivem mais que os onívoros em média. Segunda forma, nós devemos pensar nas 4 principais carnes que o ser humano come: peixe, frango, boi, porco. Vamos lá. Peixes não tem tanta glicina e tem muita metionina, mas eles também têm taurina, que é para longevidade. De qualquer forma, se você come muito peixe, geralmente a pele e os pequenos ossos comestíveis são onde você vai ter a maior parte da glicina. Então, se você conseguir incluir essas porções no peixe, você melhora essa relação metionina-glicina e ainda tem um bom consumo de taurina. Frango também tem muita metionina. Um peito de frango magro tem metionina demais e quase não tem nenhuma glicina. Whey também não tem glicina suficiente, tem metionina demais. Então, se você consome, por exemplo, frango, onde é que está a glicina do frango? Está principalmente nos pequenos ossos comestíveis e está também na pele do frango. Ou seja, na pele do frango você encontra glicina para não deixar que o frango te leve ao envelhecimento precoce, inclusive da pele, por excesso de metionina. A carne bovina e a carne suína, elas têm mais glicina do que o peixe e o frango. Ou seja, a carne bovina, principalmente os cortes que estão perto de ossos, como costelas, são ótimas fontes de glicina e também são muito interessantes para a longevidade. Ou seja, proteínas vegetais e a carne vermelha, também a carne suína, uma costelinha, são as proteínas mais adequadas para você ter um nível, uma proporção de glicina mais alta e com isso contribuir para a própria longevidade. Tá? Além disso, eu sempre sugiro ou a suplementação de glicina ou a suplementação de colágeno como uma forma de você melhorar essa relação. Isso vale principalmente para pessoas que fazem dieta carnívora, mas também para pessoas em emagrecimento que consomem carnes magras, porque as carnes magras tendem a ser muito mais ricas em metionina e pobres em glicina e poder levar a essa questão do envelhecimento precoce. Agora nós vamos falar do segundo mecanismo. O segundo mecanismo é o mecanismo do excesso de anabolismo. O regime de alta proteína para ganho de massa muscular, um regime de 2, 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia, é um regime que só deve ser feito de uma forma muito pontual, muito ocasional. Vamos dizer que 2, 3 meses por ano, 4 meses por ano no máximo. Então, é interessante aumentar o consumo de proteína quando se quer ganhar massa magra. É óbvio que deve ser consumido junto com glicina, taurina, etc. E principalmente, esses ciclos não podem durar a maior parte do tempo, porque senão você vai estar comprometendo a sua longevidade. Quanto que você come de proteína quando você não está num ciclo de hipertrofia? Fala-se muito em 0,8 grama por quilo, eu defendo 1,2 gramas por quilo de peso de proteínas durante fases normais. Em ciclos de emagrecimento sobe um pouco para no máximo 1,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia, justamente para não depletar o fígado de ATP por causa de gliconeogênese. Em ciclos de hipertrofia pode subir para 2, 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia. O consumo de proteína ele se torna mais importante a partir dos 60 a 65 anos de idade. Por quê? A célula do idoso ela começa a não responder tão bem à proteína. Então essa questão de consumo mais alto de aminoácido essencial diminuindo a longevidade não vale mais para quem tem 65 anos ou para cima. Pessoas que têm 65 anos ou para cima
deveriam almejar em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia e deveriam consumir no mínimo 25 a 30 gramas de proteína para cada refeição. Ou seja, o whey, principalmente o hidrolisado ou isolado, se torna muito interessante para o idoso acima de 65 anos. Porque, por exemplo, com 2 ovos e meia porção de whey, ele consegue chegar numa quantidade ideal de proteínas por refeição. Para o idoso, eu sempre sugiro que o whey seja consumido depois da refeição, para não reduzir o apetite e o idoso conseguir comer. Então é isso, boa noite.